Vamos começar com uma música? Gente, eu tô muito pirada ultimamente em prestar atenção em música, em filme, e eu tô percebendo que existem muitas descrições de relacionamentos abusivos que às vezes a gente nem prestava atenção, né? Love the Way You Lie, da Rihanna e do Eminem, é uma música que eu ouvia quando eu era adolescente e eu cantava enlouquecidamente essa música, e agora caiu no aleatório esses dias no Spotify e eu percebi que, nossa, é a descrição perfeita de uma relação abusiva. E eu vou ler uns trechinhos com vocês e vou pensando junto, né? Mas nas partes da Rihanna ali que são repetecos, a gente vê você só vai ficar aí parado me assistindo queimar, mas tudo bem, porque eu gosto do jeito que dói. Você só vai ficar aí parado me ouvindo chorar, mas tudo bem, porque eu amo o jeito que tu mente, eu amo o jeito que você mente. E aí vem toda a descrição do Eminem, né, de ele sendo ali o abusador dessa situação, parece que os dois, na verdade, têm modos de ataque, que, parece que tem uma faca na traqueia dele, que ele não consegue respirar, que desde que o errado pareça certo, é como se eu estivesse em voo, dopado no teu amor, bêbado no teu ódio, é como se eu estivesse cheirando tinta. E quanto mais eu sofro, mais eu amo ela, eu me sufoco, e no momento em que tô prestes a me afogar, ela me ressuscita. Ela me odeia e eu amo isso. Espere, onde tu vai? Eu vou te abandonar. Não, você não vai, volta aqui. A gente tá correndo de volta, aqui vamos nós outra vez. É tão insano porque quando tá bom, tá ótimo. Eu sou o super-homem com o vento em suas costas, ela é a Lois Lane, mas quando tá ruim, tá horrível, sinto tanta vergonha, eu enlouqueço e pergunto quem é esse cara, né? Mas a ideia não é a gente se prender aqui nessa parte dele, revelando como é a mente de um abusador, né? Mas a gente justamente vê a parte da Rihanna, que ela se encontra ali nessa relação abusiva, muitas vezes sem entender o que tá acontecendo. E quando ela fala que ela gosta do jeito que ele mente, me chama bastante atenção, porque dentro de uma relação abusiva, ela não é só o abuso, ela não é marcada só por brigas. Na verdade, os momentos bons que ela tem são muito bons. E é isso que causa o maior conflito, porque, tipo assim, como assim essa pessoa consegue me tratar tão bem e em momentos ela me trata tão mal? Então quer dizer que, tipo, ela tem potencial. Ela consegue sim me tratar bem, ela só precisa, né, parar de perder o controle, ou eu preciso parar de causar essa reação nele, eu preciso mudar alguma coisa. Mas não é assim que funciona, né, esse é o grande problema, porque na verdade, essa pessoa tá sendo assim por um motivo. E aí eu vou apresentar um pouco pra vocês o conceito de modos, e essa parte é um pouquinho teórica, tá, mas eu juro que eu vou tentar deixar de um jeito mais simples possível pra que vocês possam entender. A gente tem necessidades emocionais básicas que quando não são atendidas acabam criando um comportamento, tá, isso dentro da terapia do esquema, que é a abordagem que eu trabalho. Quando a gente tem um comportamento, a gente entende, né, na infância, adolescência, que ele funciona. E a gente passa a usar isso ao longo da nossa vida. Então, num relacionamento abusivo, sempre vai ter uma pessoa funcionando num modo de ataque, né, num modo predador, e um outro que vai estar num modo mais subjugado, resignado, que é esse modo mais congelado, esse modo mais passivo, né? Então sempre vai ter um que vai estar em luta e o outro que vai estar em congelamento ali, ou fuga, tá? Normalmente é sempre essa dinâmica, assim. Às vezes tem dois de ataque e dois evitativos, mas vamos pensar aqui, né, nessa situação que a Rihanna tá ali num modo mais congelado e ele num modo mais de luta mesmo. Quando esses modos ativam, eles vão fazer ali, né, toda uma estratégia e ele vai usar esse modo predador, esse modo de ataque pra humilhar, né, ele vai ser violento, ele vai falar coisas cruéis, ele vai ser crítico, ele vai ter também um modo que vai induzir culpa, e ela vai começar a entender aquilo, esse modo de indução de culpa vai começar a entrar na cabeça dela, vai internalizar, ela vai acreditando que aquilo é verdade, porque vai sendo repetido tantas vezes que não tem como não ser verdade, né. Então é uma narrativa muito bem construída da pessoa manipuladora. Ele sempre precisa estar com controle, ele sempre precisa estar com o poder nas mãos. Então fica muito fácil, né, dessa pessoa assumir todo o comando da situação. E aí a pessoa que é mais passiva, que não consegue estabelecer os limites ali por medo, ela vai ficando cada vez mais congelada, né, cada vez com mais medo, cada vez com mais medo de abandono, de retaliação, de qualquer comportamento ali que seja, né, mais punitivo. E aí a gente vai criando essa reação em cadeia. Quando tem a lua de mel,
o modo fica no modo conectado, né, os 2 se conectam, eles lembram por que estão juntos, eles lembram por que se amam. Os 2 estavam prestes a se abandonar, mas aí eles voltam, né, então parece que é um modo saudável, né, dos 2 estarem ali e até pode ser, tá gente, pode ser que seja. O problema é que isso não se sustenta. Então, nisso a gente vê que não é um modo saudável, sabe. Logo depois vem um modo destrutivo de novo, que começa todo o ciclo e que vai botando esse fogo, né, na casa, que nem a música diz muitas vezes, de tá vendo essa casa pegando fogo e a pessoa presa ali dentro. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesses modos, porque eles acabam tomando conta. Eles entram no meio do caminho e se a gente não percebe eles agindo, eles vão continuar, né, e esse é o padrão. Então, quando tem um modo violento, ele vai sendo reforçado, vem um modo de lua de mel, e aí, né, as coisas ficam boas de novo, o casal lembra a reconexão, é tudo muito intenso, é uma química muito boa, o sexo é muito bom, tá? É inegável que muitas pessoas relatam que o sexo fica extremamente maravilhoso depois de uma discussão. Então tem muitas coisas que sustentam. O problema é que a gente ficar esperando que essa pessoa sustente esse personagem, né, da lua de mel, é que na verdade ele tá tentando te convencer de ficar. E é bem ruim de falar isso, né, mas se a gente for parar pra analisar, na verdade ele só tá com medo de tu ir embora e ele super compensa os comportamentos abusivos dele pra tu te manter ali. Então até isso é um abuso, sabe. E pode ser que não seja intencional. Eu como psicóloga entendo os 2 lados, né, assim, entendo o funcionamento de cada um, mas é muito mais uma estratégia de te fazer permanecer, do que de fato algo que vai ser mantido, que vai ser sustentável, sabe. A pessoa promete e aí dura 2 semanas no máximo, e olhe lá. Depois que tem uma discussão, já vem tudo de novo, já é tudo do mesmo jeito, ela começa a te maltratar do mesmo jeito, ela começa a te humilhar do mesmo jeito. Enfim, tudo vem à tona de novo, sabe, porque esse é o funcionamento normal dessa pessoa, e essa é uma realidade muito difícil de encarar, porque essa pessoa age a maior parte do tempo dela desse jeito. E em 10% do tempo ela age de uma maneira saudável, e a gente tem que pensar, esses 90% estão, né, estão sendo toleráveis de fato pra eu viver esses 10? Porque é muito injusto, né. E mesmo que seja, sei lá gente, 40, 60, né, o nível de prejuízo sempre vai ser maior pra ti, porque é tu que tá passando por toda essa situação, e é tu que tá ficando cada vez mais presa. Então, se a pessoa 60% do tempo dela é abusiva contigo, é crítica, te induz culpa, te coloca como responsável do sofrimento dela, te coloca como responsável da relação estar ruim, te coloca como, sei lá, sabe, eles colocam como coitado, e nos outros 40% é bom, será que realmente tá compensando? E mesmo se fosse 50-50, de lado bom, de lado ruim, será que compensa? Será que isso é um equilíbrio justo? Ou seria algo cruel? Porque quando é ruim, é muito ruim, assim como o Eminem falou. Quando é bom, é muito bom, mas quando é ruim, é muito ruim. E não só ruim no momento, porque pensa a longo prazo. Pensa em todas as experiências de vida que tu já teve, tá? Provavelmente essa relação abusiva não é a tua primeira, ou, né, esperamos que tu não tenha nenhuma relação abusiva. Mas provavelmente não é a primeira. Provavelmente críticas, comportamentos indutores de culpa, pessoas abusivas já estão presentes na tua vida de alguma forma, pessoas que não respeitam teus limites, provavelmente elas já existem em algum lugar da tua vida. E aí esse relacionamento só confirma que isso é uma realidade pra ti, que isso é o normal, que isso é o esperado, que é isso que tu merece, né. Então como é que tu vai simplesmente sair de um troço desse? E, se tu sair, lá na frente, como é que seria a tua vida? Eu acho que é muito difícil a gente pensar no futuro quando tá numa relação abusiva, né. É uma coisa que eu vejo muito, assim, na prática e nos filmes que eu comentei, parece que não vai ter vida depois. Parece que não existe um futuro sem aquela pessoa. Parece que tua vida tá ali, mas vamos pensar, vamos te imaginar lá na frente, né, depois de ter saído de uma relação abusiva, como é que será que seria a tua vida? Como é que será que seriam os teus dias? Tu sentiria saudade? Tu sentiria falta da pessoa, né, daqui a pouco isso é inegável mesmo,
os quero-quero aqui. Maravilhoso. Mas seria inegável e provavelmente tu sentiria muita falta de várias coisas. Mas como é que será que ficaria o teu emocional? Como é que será que tu te sentiria todos os dias, todos os finais de semana, sem uma briga? Como é que será que seria viver sem ficar com medo de ter esses incêndios que nem tem na música, sabe? Como é que seria ficar sem precisar te desligar, te desconectar das coisas? Porque muitas vezes, quando tem uma briga, tu desliga, né? Tu releva, tu não presta atenção, tu não pensa nisso. Como é que seria pensar nas coisas de novo? Voltar a pensar, não ter que se desligar, não ter que se desconectar das tuas emoções. Como é que será que seria tu poder falar como tu te sente, sem ser rechaçada, ser lixada por isso, sem ser criticada por isso? Como é que seria tu ser cuidada quando tu realmente precisa de cuidado, quando precisa de carinho? Como é que seria, sei lá, qualquer coisa, sabe? Como é que seria a tua vida emocional sem essa relação? Será que seria o caos que é hoje dentro dela? Será que seria tão ruim assim se ver sozinha, sem todo esse temporal, sabe? Acho que às vezes a gente se prende um pouco no agora e não pensa em como seria um fardo a menos. E entendo que tu não quer colocar ele nesse lugar de fardo, né? De, nossa, ele é culpado por tudo. Porque ele já te convenceu dessa narrativa, né? De que ele não é culpado que tu é. Mas como é que seria se livrar disso? Como é que seria viver uma vida sem esse peso emocional o tempo inteiro? Eu consigo imaginar aqui, né, pra vocês terem uma noção, assim, eu tô no pátio aqui da casa dos meus pais, tô pegando um sol, tô vendo o vento, vendo os pássaros, e eu fico pensando, né, me colocando no teu lugar, vivendo uma relação abusiva, que eu acho que eu sentiria um alívio tão grande. Eu ficaria confusa, porque eu acho que eu ia ainda ficar criando aquele cenário na minha cabeça de que a pessoa em algum momento ia mudar, ia ser diferente. Mas, nossa, eu acho que dar um eu ia puxar o ar de uma forma e eu ia soltar ele de outra, sabe? Eu ia suspirar com um alívio muito grande, muito intenso. E conforme o tempo fosse passando, eu ia vendo que, tipo, cara, vai melhorando, sabe? As coisas vão ficando melhores, as coisas vão ficando mais leves. Eu vou voltando a acreditar em mim. Eu vou voltando a ligar os pontos das coisas e perceber que, na verdade, eu não era uma pessoa ruim. Que essa pessoa me convenceu de que eu era uma pessoa ruim, sendo que eu não fui. Em nenhum momento eu fui. Eu sempre tentei, na verdade, fazer meu máximo por essa pessoa, sabe? Então, o que eu quero te trazer nesse primeiro episódio é que existe esperança. Que apesar de parecer o fim do mundo e parecer que tu vai estar sempre presa nisso, existe muito mais. Nossa, existe muito mais. E eu queria muito que tu enxergasse o quanto existe. O quanto simplesmente existe a paz de poder ser quem tu é. De existe a paz de poder ter as tuas emoções, de expressar livremente o que tu tá sentindo, o que tu tá pensando. E poder ser saudável, sabe? Simplesmente poder ser, sem precisar criar um trilhão de filtros pra existir. Queria muito que tu pudesse ver que tu não precisa viver sempre com uma armadura, com um filtro, com uma contenção te prendendo de fazer as coisas. Queria muito que tu pudesse enxergar que existe muito mais nesse mundo do que essa relação. E que sim, tu é muito forte. Eu acredito muito, tá? Tu é muito forte. E que tu, mesmo te conhecendo aqui, eu sei a força. Cara, se tu tá passando por toda essa barra e tu tá aguentando, né, eu não preciso dizer mais nada. Com certeza tu tem muita força aí dentro. E mesmo nos momentos que tu não for forte, tá tudo bem. Tu não precisa ser um personagem, tu não precisa ser intacta, indestrutível. Tu pode sentir tuas emoções, mas que tu te permita ser tu. E que tu te reconstrua com carinho, com afeto, sabe? Então tu não precisa amar do jeito que ele mente, tu não precisa amar as promessas, tu não precisa amar um possível futuro. Tu pode amar o teu futuro. É isso que eu quero te passar. Um pouquinho de esperança, sabe? Espero que tu te encontre e que tu possa ver realmente que essa porcentagem às vezes não compensa, que esses comportamentos não compensam, que essa espera não compensa,
que na verdade essa espera tá fazendo tu perder o teu tempo, com todas as palavras. Essa espera faz tu perder teu tempo. Não pra encontrar outra pessoa, mas pra te encontrar. Então receba meu abraço bem apertado. Espero que tenha feito sentido pra ti e nos vemos no próximo.